E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo sobre tributação de SST, né? Tributação no meio ambiente de trabalho, os tributos de SST. Nos outros vídeos anteriores nós falamos sobre o SAT e sobre o FACET, né? O financiamento da aposentadoria por condições especiais do trabalho. E agora nós vamos falar sobre o terceiro item aí dos tributos de SST, que é o FAP. Ok? Vamos dar uma geral aqui sobre o FAP, vamos dar uma explanação legal aqui para que a gente possa entender e fechar esse ciclo aqui em relação aos tributos de SST. Ok? Então você que é novo aqui no canal, já não esquece de se inscrever, já deixa o seu like aí. E compartilha também esse vídeo nos grupos, com os amigos, que eu tenho certeza que vai ser conteúdo relevante para você e para os nossos amigos aí da área, beleza? Então eu vou soltar a vinheta aqui e quando a gente voltar, como sempre, a gente vai estar lá naquela telinha com o mapa mental. Bora lá? Então vamos! Beleza, e aí, curtiu minha vinhetinha? Eu gosto pra caramba dessa vinheta, viu? Desculpa. Bora lá. O importante é o conteúdo e vamos que vamos. Então, relembrando aqui, nós falamos sobre o SAT, né? Falamos sobre a origem dele, falamos a diferença que ele tem em relação ao grau, né? O GIU, DRAT e a alíquota SAT. Falamos que não existe antigo SAT, o SAT é oficial. Falamos sobre as nomenclaturas errôneas de chamá-lo de RAT, de GIU-RAT, enfim. Falamos bastante assunto. Falamos sobre o FACET, o financiamento da aposentadoria por condições especiais de trabalho. Falamos ali, demos uma explanação geral sobre por que ele existe, também a origem dele normativa e todos os detalhes. Se você não assistiu os outros dois vídeos, recomendo que você vá lá e assista, porque está bem conteúdo bem bacana, bem completo. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o FAP, ok? Então vamos lá. O FAP, nós vamos abordar aí o conceito dele, o conceito do FAP. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais... isso! Nós vamos falar sobre o conceito, a origem, fonte primária e a base de cálculo, tá? Então vamos lá. Começando, qual que é o conceito do FAP, tá? Conceito é flexibilizar o SAT. Ele é um dosador do FAP, do SAT, né? Ele vai aumentar ou diminuir o imposto da alíquota SAT, de acordo com o desempenho. Então vamos lá. Ou seja, mais acidentes, mais impostos, menos acidentes, menos impostos. E aí quando eu falo de mais impostos, eu posso aumentar em 100% o SAT. E quando eu falo de menos impostos, eu posso reduzir em 50% o SAT. Então, o SAT a gente sabe que varia lá de 1% a 3%, de acordo com o segmento da empresa, né? E aí, se eu estou falando de 3% de SAT, eu posso chegar, se eu tenho muitos acidentes, se eu tenho muitos adoecimentos, afastamentos, eu posso chegar em 100%, eu posso chegar a 6% do SAT, tá? Em contrapartida, se eu faço uma gestão eficiente, se eu tenho um desempenho bacana, eu consigo chegar em 1,5% de imposto. Isso representa, se a base salarial, a massa salarial é um valor elevado aí da empresa, isso representa uma boa redução, aí, uma boa economia, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Então, falamos sobre o conceito do FAP. Se caso você tiver alguma dúvida em relação ao conceito, deixa aqui nos comentários e a gente vai debatendo, vai fazendo uma resenha a respeito disso, ok? Vamos lá, vamos falar da origem normativa dele? Então, o FAP ele surgiu lá em 2003, na Lei 10.666, quando, no artigo 10 dela, trouxe o seguinte texto assim, ó, vamos lá. A alíquota de contribuição de 1, 2 ou 3%, ele está falando da alíquota SAT, né? 1, 2 ou 3%, destinada ao financiamento da aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do GILDRAT, né? Que a gente falou também, que é o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, o que a gente chama vulgarmente de RAT, né? Então, é o GILDRAT, tá? Então, ou seja, essa contribuição, essa alíquota dessa contribuição poderá ser reduzida em até 50% ou aumentar em até 100% conforme dispuser o regulamento em razão do desempenho. Opa, desempenho. Até então, SST nunca teve que tratar de desempenho. Eram questões burocráticas, era cumprimento de NR, era blá 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 de sempre. Não tinha desempenho, não tinha que mostrar resultados. E aí vem o FAP e traz essa nova forma de se tratar SST, através de desempenho. Desempenho do quê? Comparado, né, às empresas, ela tem que estar em relação às empresas do mesmo segmento. Ou seja, as empresas que estão na mesma atividade econômica ali, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir do índice de frequência, gravidade e custo, né? Calculado segundo a metodologia aprovada pelo CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Então, guarda isso. A gente vai falar um pouquinho sobre esses índices de frequência, gravidade e custo, e aí trouxe, o legislador deu essa gradação, essa multiplicação que pode ser superior a 100, chegar até 100% ou diminuir em 50%, dependendo do desempenho da empresa. E aí ele deu para o CNPS providenciar uma metodologia, para aprovar essa metodologia. E aí surgem o conteúdo aí do meu querido, eu sou fãzaço do Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que a tese de doutorado dele deu origem ao FAP, né? E aí eu faço aqui um parênteses para que a gente possa observar e se você não conhece o Paulo Rogério, se você ainda não o segue, eu recomendo para que você siga. Eu vou deixar aqui o canal dele para que você possa aí acessar. Tem conteúdos riquíssimos, conteúdo de altíssimo valor. A contribuição que ele traz aí para a SST é inimaginável. Ele realmente revolucionou, ele ajudou a SST a ir para a terceira geração, né? A terceira geração de SST só foi possível graças à contribuição do Paulo Rogério. Então, é importante eu deixar aqui registrado e que também você saiba e conheça. Inclusive, o Paulo Rogério tem... os conteúdos dele já são aulas, assim, impagáveis, vamos dizer assim, impagáveis, que se você entrar no canal dele, você vai poder visualizar lá, tá? Então, vamos lá. Então, foi através essa metodologia que foi aprovada pelo CNPS é a tese de doutorado do Paulo, ok? Então, falando sobre a origem. E aí, o FAP ele tinha um ponto de atenção, que é a fonte primária, de onde sairia a base de dados dele. Então, teria, a princípio, seria a CAT, né? E aí, já nos primórdios, o próprio Paulo já falou que ainda na base de estudo, ainda ele já percebeu que só a CAT não seria o suficiente. Por quê? Porque imagina, a CAT ela é emitida pelo empregador. Então, imagine um empregador gerando prova contra ele mesmo. Ou seja, o que é o FAP? Eu gero mais acidentes, como a gente viu lá. Eu gero mais acidentes, eu pago mais impostos. Eu gero menos acidentes, eu pago menos impostos. O que aconteceria? Eu iria sonegar informações, né? Então, para evitar esse tipo de sonegação, de que o empregador não tivesse o receio de registrar a CAT, então era necessário encontrar alguma solução, algum meio de que não fosse a CAT a única fonte primária de informação. E aí surgiu NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, né? Que é o irmão gêmeo do FAP. Então, não existe o FAP sem o NTEP, né? Então, esse cara, onde você falar de FAP, você vai ter que falar do NTEP, não tem jeito, né? O que ele é? Qual que é a base do NTEP? O NTEP surgiu lá em 2006, na Lei 11.430, né?
que trouxe aí, ele alterou, né, ele trouxe a alteração do artigo 21A da Lei 8.213, lá de 91, né, e que traz o seguinte texto, ó, vamos lá, para a gente analisar com calma. Ó, a perícia do INSS considerará a caracterizada natureza sedentária da incapacidade quando constar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente de quê? Da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade linkada no CID, tá? Na CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Então, aqui fez-se, a lei trouxe essa vinculação do segmento, ou seja, da atividade da empresa, atividade econômica da empresa, versus, ele elencou o CID, a Classificação Internacional de Doenças. Basicamente diga-me do que laboras e eu te direi do que adoeces, né? Fazendo esse trocadilho aqui. E aí, a base do NTEP, ela é assim, é a base, é um estudo feito com todos os tipos de afastamentos, todos os tipos de adoecimentos, de todos os quinais. Não é uma amostra para análise epidemiológica, não é uma amostragem, não. Ele pegou a base que tinha, né, todo o histórico que tinha disponível e conseguiu trazer esse cruzamento, essa vinculação do tipo de atividade para o tipo de adoecimento. Então, determinou-se que a empresa do segmento X vai adoecer Y, vai trazer tal doença, né? E aí acontece algo histórico, que é o quê? A inversão do ônus da prova. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso e você vai conseguir entender, tá? Vou explicar lá através do decreto 3048. No anexo 2, a lista C, que foi incluída pelo decreto 6957, né, em 2009, ele traz ali a relação de CNAE versus o CID. Na verdade, ele traz o CID e você procura ali a relação de CNAEs que estão atrelados àqueles tipos de adoecimento. E aí ele faz a inversão do ônus da prova. O que é isso? Agora é o empregador que passa a comprovar que o adoecimento não foi gerado mais por ele. Não é mais o empregado, que até então, antes do nexo técnico epidemiológico, o que acontecia? Era o empregado que tinha que comprovar que aquele tipo de adoecimento, aquele tipo de lesão era decorrente do trabalho, né? Era ele que tinha que comprovar. E como que o empregado conseguiria comprovar isso, né? Como que ele conseguiria comprovar que foi que aquele tipo de incapacidade dele é decorrente do trabalho? Como? A única forma que ele conseguiria era com o empregador emitindo a CAT, né? Seria a única maneira dele comprovar, ele tinha que, perante a perícia do INSS, comprovar que aquilo era decorrente do trabalho. Se não comprovasse ele através da CAT que era decorrente do trabalho, ele receberia o B31, não o B91, né? E aí você sabe que tem todas as repercussões, as diferenças, né? Entre os benefícios concedidos, de estabilidade, até a remuneração desse período, enfim. A gente vai tratar um pouquinho disso daqui a pouquinho também. Então, assim, agora, quando entra no nexo técnico epidemiológico, inverte. Ou seja, o que agora passa a acontecer? O empregador, ele comprova que aquele adoecimento não foi ele que gerou, né? Como que ele comprova? É muito simples, é muito debatido isso, é muito especulado, mas não tem outra maneira de se comprovar, senão através de uma gestão eficiente. Então, vou dar um exemplo prático. Um determinado segmento, ele tem um nexo técnico epidemiológico previdenciário de tendinite, por exemplo, né? Então, e a minha empresa, eu sou um empregador, minha empresa está nesse segmento. E aí tem lá esse CID atrelado ao meu CNAE, né? O CID de tendinite, por exemplo. E aí, coincidentemente, um trabalhador que eu contratei se afastou, foi
mais de 15 dias, passou em perícia do INSS, e o CID que estava no atestado dele tem nexo com o meu CNAE. Automaticamente vai se enquadrar como sendo do trabalho, sendo B91, benefício concedido. E aí se eu sou empregador, eu tenho uma gestão efetiva de SST, o que eu vou fazer? Eu vou contestar isso. Como? Eu vou dizer, apesar do meu segmento dizer que eu vou adoecer, eu tenho meios aqui dentro da minha empresa, eu encontrei meios de não ter incidência desse tipo de adoecimento. Eu nunca tive um caso, por exemplo, de tendinite aqui dentro. E aí como que eu vou comprovar isso? Através da gestão eficiente. E aí entra aquela questão da gestão eficiente SST. O que é a gestão? É extrapolar o SESMIT, extrapolar a NR4. É colocar aí profissionais como o fisioterapeuta do trabalho, como o psicólogo ocupacional, como o higienista ocupacional e tantos outros profissionais que não fazem parte do SESMIT, que o SESMIT é limitado ali entre engenheiro, médico, enfermeiro e o técnico de segurança, né? Então, esses outros profissionais que são tão competentes quanto para ajudar a ter uma gestão eficiente em SST. E aí se eu tenho na minha empresa essa gestão, eu tenho como comprovar que eu não gero esse tipo de adoecimento, é fácil para eu contestar aquele tipo de benefício e reverter. Aí eu reverto aquele adoecimento, se realmente não foi o meu caso, se eu não gerei, se eu tenho como evidenciar através de uma AET bem elaborada, eu tenho um programa de prevenção de riscos bem estruturado, não só para inglês ver, né? Eu tenho tudo isso bem estruturado, eu consigo comprovar que eu não tenho, e o próprio histórico de adoecimento da minha empresa, eu não tenho nenhum caso de B91, eu não tenho CAT emitida por esse tipo de adoecimento, enfim. Então eu consigo comprovar e reverter, mas em vias de regra, até que se prove o contrário, pelo nexo técnico, entende-se que aquele tipo de adoecimento, por quê? Porque o histórico do meu segmento, o histórico do segmento que eu escolhi estar, né, quando eu empregador, escolho um tipo de segmento, eu tomo uma decisão, eu preciso analisar tudo. E aí eu optei por fazer esse tipo de segmento que está atrelado ao meu segmento, esse tipo de adoecimento. Então, por presunção de que eu estou adoecendo, que o meu segmento adoece. Então, faz essa relação do CNAE e dá um nexo técnico para aquele trabalhador como sendo o causador, sendo o trabalho, tá? E aí, se eu não tenho, eu faço. E aí, entra nós, profissionais de SST, entramos nessa, né? Aí é hora de nós, profissionais, nos apropriarmos desse conhecimento, de colocarmos tudo isso, né, de ir para a sala de aula, estudar além do que as NRs trazem, né, além do que a nossa formação nos traz, a limitada formação nos traz, infelizmente, e aí cabe a nós ir buscar esse conhecimento e buscar essa fonte para a gente poder sair dessa mesmice e realmente ir para a terceira geração de SST, né? E realmente para onde os dados vão ser favoráveis a nós, né? Então isso é importantíssimo. E aí eu faço de novo um parênteses aqui para você. O Paulo Rogério nos ajuda muito com isso, a viabilizar essa terceira geração de SST com os conteúdos que ele gera, com a contribuição dele. Inclusive ele tem cursos que aprofundados, por exemplo, eu estou trazendo esse material com base nos cursos que eu fiz dele, né? Então, é possível você ter toda essa carga de conhecimento e muito mais além disso, aprofundado, se você buscar. E aí eu vou deixar aqui também no link da descrição, para que você, aquele que tiver interesse e quiser conhecer os cursos do Paulo, ele tem um curso de gestão do FAP, ele tem um curso do NTEP, vários outros cursos, até o próprio curso de tributação do meio ambiente de trabalho. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e você pode pesquisar, e eu recomendo e garanto que você não vai se arrepender, tá? E aí vamos falar então sobre a base de cálculo.
Se você tiver alguma dúvida em relação às fontes primárias aí, em relação até a própria origem do FAP, deixa nos comentários, a gente vai fazendo a resenha, ok? E aí, qual que é a base de cálculo para tudo isso? Vamos lá. Como estava previsto na lei, frequência, gravidade e custo para a gente chegar no índice composto do FAP, ok? Então, vamos lá. Frequência, o que isso significa? É a quantidade de acidentes que são gerados, né? A quantidade de acidentes ali que o meu estabelecimento gera. Essa é a frequência. E o cálculo dele, como que a gente chega nesse cálculo? É através das CATs com óbitos que não geraram o benefício de pensão por morte, né, no acidente de trabalho, mais os benefícios B91, B92, o próprio B93, que é o benefício mesmo, mais o B94 multiplicado por 1000, dividido pelo número médio de vínculos. Vamos simplificar isso um pouquinho mais? Vamos lá. As categorias de acidente vezes 1000. Por que esse 1000? É só para que o número fique inteiro, ele não fica aquele quebrado. Então eles multiplicam por 1000 só para não ficar aquele monte de número quebrado, dá números inteiros, então multiplica-se por 1000. Dividido pelos vínculos, número médio de vínculos da empresa, ok? Vamos só para a gente relembrar o que são os benefícios aqui, ó. B91, auxílio doença por acidente do trabalho. B92, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. B93, pensão por morte por acidente de trabalho. E o B94, auxílio acidente por acidente de trabalho, tá? Então fica mais fácil de entender, depois que a gente consegue visualizar isso aqui, a gente fica mais fácil de entender esse cálculo, ok? Então é a CAT, que não considera óbito, o CAT com óbito, que não considera a pensão por morte por acidente de trabalho. Quem que recebe essa pensão por morte por acidente de trabalho? Geralmente os dependentes, né? Então, se houve uma morte, uma CAT com morte que não tem dependente, ou seja, vamos imaginar um jovem de 19 anos que ainda não tem dependentes, por exemplo, é contabilizada a morte, a CAT aqui é contabilizada, porém, como não gerou benefício, não vai ter o benefício, não vai ter dependentes que recebam essa pensão, tá? Mas mesmo assim a CAT é contabilizada. Então, é a CAT com óbito, mais os benefícios, o benefício 91, 92, o 93 e o 94, vezes 1000 dividido pelo número médio de vínculos, tá? Quando você olha a frequência e compara com a gravidade, é basicamente a mesma base de cálculo, a mesma fórmula quase. Vamos lá. Qual que é a diferença? A gravidade, ela representa a duração. O que isso quer dizer? Duração. Quanto mais grave for o meu afastamento, mais tempo eu vou ficar afastado, tá? Então, essa é a lógica da gravidade. E aí, a fórmula é quase que igual, é quase que a mesma estrutura, só que com a diferença que os acidentes aqui, eles têm um peso, eles estão sendo ponderados, né? Ele tem uma ponderação aqui, ou seja, B91, ponderação de 10% na fórmula. B92, ele tem a ponderação de 30%, tá? 10%, 30%. B93, ou seja, o pensão por morte, né, de acidente de trabalho, mais as cáticos com óbito que não geraram B93, ele tem um peso de 50% no cálculo. O B94 tem peso de 10%, e aí a gente fecha os 100% do cálculo, vezes 1000, que é a mesma base, ó, dividido pelo número médio de vínculos. Então, percebe que a frequência e a gravidade têm a mesma estrutura, salvo que a gravidade ela tem os acidentes ponderados, ok? Então, eu resumi aqui, ó, acidentes ponderados vezes 1000, dividido pelo número médio de vínculos, ok? Para a gente chegar aí no índice composto do FAP, a gente chega a gente já passou pela frequência, gravidade, vamos olhar agora o custo. O custo tem a ver com a despesa previdenciária, que quer dizer o quê? O valor total das despesas do INSS com o pagamento dos benefícios, vezes 1000, dividido pelo quê? Pela total de remuneração pago pelo estabelecimento ou segurados. Então, vou colocar aqui em resumo para ficar mais fácil, ó. São os salários de benefícios, né, do B91, dividido pela folha de pagamento da empresa.
O salário de benefício é aquela fórmula bem maluca, vou dizer assim, do INSS, que considera os 80% lá, a partir de 94, os seus salários, né, vamos dizer assim, considera os seus salários e pega os 80% dos maiores salários. Com base nessa média salarial dos 80%, ele retira 91% daquele valor para ser o seu salário ali, a sua remuneração, né, quando você estiver afastado. Os outros 9% representa ali o recolhimento do INSS, tá? É por isso que você não recebe 100% do seu salário, tem essa formulazinha aí, tá? Então é usado os salários de benefício dividido pelo que a empresa paga, a massa salarial, a folha de pagamento, tá? Para os seus trabalhadores como um todo, ok? E aí a gente chega então no índice composto, que é o quê? Percentil de frequência com um peso de 35%, o percentil de gravidade multiplicado por 50% e o percentil de custo multiplicado por 15%. Ou seja, e tudo isso multiplicado por 0,02. Aí a gente chega no índice composto. Tá? Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma visão do que é o FAP. Eu vou trazer um caso real para vocês agora, e aí eu vou ir para outra tela aqui, que eu vou apresentar um caso real. Claro que não é todas as informações ali são... Eu preservei o nome da empresa, mas eu trouxe um caso de FAP, de um FAP real, para que vocês possam analisar. Coloquei numa planilha Excel para ficar mais fácil da gente conseguir trabalhar ali os dados, e eu vou te mostrar na prática, ok? Então fica aí que a gente já vai te levar para outra tela aqui. Então aqui, ó, beleza, já chegamos aqui. Então aqui basicamente é uma planilha estruturada com os elementos que compõem lá o extrato do FAP, tá? Eu só coloquei em Excel para ficar mais fácil a visualização. Vou selecionar aqui o ano e aí ele vai me trazer os dados, ok? Então vamos lá. Beleza, empresa faz de conta, um CNPJ fajuto aqui, nem sei se esse CNPJ é real, mas eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai. Tá, só para a gente poder fazer o teste, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são os dados aqui do FAP, tá? O histórico aqui do FAP, o valor original do FAP, que eu acabei não comentando. Nós chegamos no índice composto, e aí tem mais algumas considerações a serem feitas para a gente chegar no FAP original. Quais são essas considerações? Eu levo em consideração se houve uma taxa de rotatividade maior que 75%, eu levo em consideração se houve morte ou invalidez. Eu analiso essas três informações. Se tiverem elementos aí para serem considerados, aí tem uma mudança aí no valor do FAP, tá? Caso não tenha, o FAP original vai ser idêntico ao que a gente coletou lá como base de dados, tá? E aí, continuando aqui, ó, dados resultantes do FAP original, teve comunicação de acidente de trabalho, teve CAT aberta, não teve, teve CAT com óbito, não teve, tá? Com a massa salarial, isso aqui é importante também. Então, a massa salarial desses 2 anos da minha empresa aqui, ó, fictício, R$ 912.332.245, com um número médio de vínculos de 3.500. Então, ou seja, tem uma quantidade boa aí de trabalhadores também. Total de estabelecimentos deste CNAE, né, da subclasse CNAE, tem 455 estabelecimentos. Porém, aqueles que foram considerados para o cálculo do FAP, né, foram só 325, pois eles tiveram insumo suficiente. Coloquei aqui um CNAE, o CNAE da minha empresa, mas é só para poder preservar lá os dados da empresa, mas não é esse o CNAE original não, tá? O auxílio doença por acidente de trabalho B91 a gente teve 8, e tivemos ainda também mais 3 auxílio acidente por acidente de trabalho. Então, o valor total pago de benefícios por esses tipos de afastamentos aqui foram R$ 1.116.684,90 nesse período, ok? Fiz aqui também
uma formulazinha para que vocês possam ver. E aí a gente tem os indicadores aqui do estabelecimento. Então, o índice de frequência. Então, lembra lá aquela fórmula que eu estava apresentando na tela anterior. Então, a gente tem, com aquela fórmula, a gente chegou no resultado de um índice de frequência de 3,15, o índice de gravidade de 0,314 e o índice de custo de 1,22, tá? Uma taxa média de rotatividade de 0,11, ok? Aí a gente fala número de ordem de frequência e gravidade. Lembra que eu comentei com você que a base era quase a mesma? Então, se a gente não tem insumo para fazer as variações ali, as ponderações mudarem, o resultado do índice de gravidade para o índice de frequência vão ser iguais, né? Ó. Então, ó, eu tenho um mesmo valor, tá? E aí eu tenho um número de ordem de custo de 244,021. O que isso quer dizer, Davidson? Vamos lá para o gráfico. 325 representa o total de estabelecimento que foram considerados para esse cálculo, certo? Ó, 325 estabelecimentos, ok? E aí, dentre esses 325, qual a posição a minha empresa ficou em relação ao número de ordem de frequência e gravidade? Ele ficou numa posição de 141. Entre 325 eu fiquei um pouco abaixo da metade. Ou mesmo assim, ainda tem 141 empresas, né? 141 empresas melhores do que eu nesse índice, nesse número de ordem, tanto de frequência quanto de gravidade. E de custo nem precisa contar, né? Ou seja, quando soma a massa salarial, os benefícios concedidos dividido pela massa salarial de todas as empresas desse segmento, dessas 325 empresas do meu segmento, eu fiquei no número de ordem na posição 244, ou seja, tem muito mais empresas melhores que eu. Mesmo assim, ainda tem um FAP bom, né? Eu estou num FAP legal aqui, ó, número de ordem de custo 244. Percentil de frequência é 41%, representa 41% a frequência, né? E consequentemente a gravidade, e 72%, em questão do percentil, representa o meu custo, com índice composto de 0,91. O que isso representa? Vamos imaginar, deixa eu deletar isso daqui que eu vou fazer ao vivo com você aqui agora. Vamos imaginar que esse meu segmento ele tem um SAT de 3%, ok? Se ele tem um SAT de 3%, o FAP, o original, né? Aqui coincidiu do original ser igual ao índice composto, porque não tem os elementos lá para fazer a modificação, né? Então, vai continuar sendo do mesmo resultado. Então, vamos imaginar que esse índice composto, que esse meu segmento, esse meu segmento tem um SAT de 3%. Então, eu tenho que pagar 3% de impostos, né? Via de regra de imposto. Se eu vou multiplicar ele pelo FAP, eu multiplico ele por esse valor. E aí eu tenho, então, ao invés de eu pagar 3%, olha que beleza, eu vou pagar 2,75%, né? Então, o que acontece? Se eu estou no FAP 1, se o resultado do meu FAP é igual a 1, eu estou neutro, eu estou nulo. Eu vou pagar 3%, se o meu SAT é 3%, então eu vou continuar pagando 3%. Se passou acima de 1, né, qualquer valor acima de 1, eu já estou no malus. Eu estou no malus, ou seja, eu estou pagando mais impostos do que eu deveria pagar originalmente. E se eu estou abaixo de 1, eu estou no bônus, ou seja, eu estou pagando menos impostos do que eu deveria, por conta do meu desempenho, tá? E aí que está a sacada, aí que está o que faz a coisa acontecer, né? O SST aí, que é SST que tem que se apropriar desse conhecimento e usar isso a seu favor para solicitar o investimento em troca da redução de custos. Você olha ali pela massa salarial, multiplica isso por 2,75, você tem um valor considerável aí que a empresa paga de impostos, tá? E aí,
a gente tem condições de melhorar esse pagamento de impostos. Por isso que eu digo de apropriar de conhecimento dessa gestão do FAP. Para quê? Para que eu consiga chegar em meio. Claro que não vai ser da noite para o dia, tem N variáveis que tem que ser levado em consideração. O cálculo do FAP é um cálculo relativo, porque ele leva em consideração o desempenho das demais empresas do meu segmento, né? Mas eu tenho como melhorar, eu tenho condições de chegar num FAP melhor, ou seja, eu vou conseguir ter uma redução significativa de custos e eu posso justificar isso solicitando investimento em SST, né? Então, é basicamente isso. Então, voltamos aqui para a nossa tela. Vou mostrar aqui para vocês como ficou esse mapa aqui, como de praxe eu tenho mostrado nas outras. Esse foi um pouquinho menor, mas também não é por isso que não é tão importante quanto. Então, fechamos aqui as nossas três videoaulas aí sobre os tributos de SST. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Deixa nos comentários o que mais te chamou a atenção, se ficou com alguma dúvida, se você tem sugestão de novos vídeos. Vai ser um prazer poder compartilhar isso com você, poder fazer outros vídeos, compartilhar esse conhecimento. E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de clicar no gostei, dar o seu like aí, compartilhar isso com os amigos, tá ok? E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.